Olá a todos. Então, vamos falar sobre garantias de segurança e configurações de alianças por um momento, porque há uma enorme quantidade de mal-entendidos por aí sobre o que são, como funcionam e o que é e não é possível quando se trata de arranjos de segurança. Na verdade, e isso pode soar um pouco contra-intuitivo, mas você sabe, toda a minha área de pesquisa, neutralidade e estados neutros, é uma parte do que você pode chamar de estruturas de garantias de segurança. Todos que assistem a este canal, ocasionalmente, sabem que a recusa do Ocidente em aceitar uma Ucrânia neutra, economicamente integrada, tanto à Rússia quanto à UE, está no cerne da atual guerra na Europa. Não é surpreendente que os europeus também tenham feito todo o seu pensamento militar sobre o conflito em torno de garantias de segurança para a Ucrânia. Você ouve isso repetidamente. E as garantias de segurança? E as garantias de segurança? Vou mostrar por que essa discussão europeia, por um lado, é incrivelmente estúpida. E por outro lado, para piorar a situação, também é conduzida de uma das maneiras mais idiotas imagináveis. Muito disso enraizado na simples ignorância sobre como funcionam os arranjos de segurança. Como de costume, você sabe, o problema se resume a pessoas incapazes de raciocinar fora dos limites de escolhas binárias. Mas os arranjos de segurança estão longe de serem binários. Então, vamos começar olhando um mapa e apenas uma breve apreciação de quão idiota é focar em garantias de segurança em primeiro lugar. Este é um mapa da OTAN, certo? Como está hoje com a Suécia e a Finlândia integradas a ela. With Sweden and Finland integrated into it, and those are the 27. E esses são cerca de 27 países cobertos pelo que a maioria dos analistas por aí chama de garantia de segurança, certo? Mas eu já falei sobre isso em um vídeo da última vez, que a garantia de segurança, o famoso artigo 5 da OTAN, nem é uma garantia de segurança forte. Se você ler este artigo, ele diz claramente que quando um Estado-membro é atacado, os membros considerarão isso como um ataque contra todos eles. E se isso acontecer, então, individualmente e em conjunto com outras partes, ações podem ser tomadas que cada país-membro julgar necessárias. Ações que julgar necessárias, incluindo, mas não exclusivamente, o uso de força armada. Cada Estado-membro, uma vez que outro Estado-membro é atacado sob o Tratado da OTAN, ainda é livre para decidir se vai usar força militar ou não. Isso é apenas para reforçar o ponto de que, mesmo se você for um país membro da OTAN e for atacado, todos os outros países do tratado ainda podem dizer: nós vamos te enviar armas, vamos tentar te apoiar o máximo que pudermos, mas não vamos entrar em guerra por você. Isso ainda é permitido pelo Tratado da OTAN. Então, se você pensa no artigo 5 como uma garantia de segurança rígida, sinto muito em te dizer que não é. Claro, o custo político para os membros que não venham em auxílio militar de um dos outros membros seria enorme, e a expectativa é que os membros entrem em guerra. Mas o tratado não exige realmente que os Estados façam isso. É uma opção, não uma obrigação, certo? E se olharmos por um segundo para o mapa do mundo, também percebemos que o território da OTAN nem é tão grande assim, certo? E quando olhamos para outros lugares no mundo que têm tratados de segurança ou garantias de segurança, da maneira que os europeus atualmente pensam que a única coisa possível para a Ucrânia é ter garantias de segurança, há apenas alguns outros lugares que estão cobertos com garantias de segurança rígidas. O Japão é um deles. O Japão tem um tratado de segurança com os Estados Unidos que exige que os Estados-membros estendam seu aparato militar ao Japão, em troca de o Japão fornecer bases militares. Esse é o tratado atualmente válido, o Tratado de Segurança de 1960 que eles têm, e os Estados-membros têm um compromisso firme de defender as ilhas japonesas. Temos outro acordo de segurança rígido entre a China e a Coreia do Norte. Eles têm um acordo de segurança ainda válido dos anos 1950, que diz que um ataque contra um é um ataque contra o outro, e é preciso ajudar um ao outro se isso acontecer.
Mas além disso, grandes partes do mundo não estão cobertas por nenhum tipo de acordo de segurança. E é aqui que toda a discussão sobre quais são os arranjos de segurança para a Ucrânia é tão incrivelmente estúpida. Alguém me explique como é que a Mongólia está segura sem garantias de segurança. A Mongólia está espremida entre a China e a Rússia, e nenhum deles atacou a Mongólia desde sua independência. Desculpe. Depois de 1945, você sabe. Depois que o arranjo atual entrou em vigor. The current arrangement came into being, and Mongolia declared its independence somewhere around. A Mongólia declarou sua independência por volta de 1911. E isso teve seus altos e baixos. Mas a Mongólia nunca teve acordos de segurança rígidos com ninguém. Nunca teve garantias de segurança e a Mongólia não foi atacada. Atualmente, a Mongólia não é atacada. O Cazaquistão. A Rússia não invade o Cazaquistão. A Rússia não está invadindo o Uzbequistão. A Rússia não está invadindo o Turcomenistão. A Rússia não está invadindo ninguém, e ninguém está preocupado. O Turcomenistão não está preocupado em ser invadido pela Rússia. O Turcomenistão declarou oficialmente sua neutralidade, e sua neutralidade está funcionando maravilhosamente para o Turcomenistão. Como é que os europeus continuam pensando que a única coisa que pode manter a Ucrânia segura são garantias de segurança rígidas, quando temos tantos exemplos? Olhe para todos os estados africanos que não estão em nenhum tipo de acordo de segurança. Olhe para todos os estados sul-americanos que não estão em acordos de segurança. Como é que tantos lugares na Terra não têm garantias de segurança rígidas e estão seguros, enquanto o único lugar na Terra que está atualmente em guerra está em guerra? Porque as potências europeias quiseram impor a ideia de adesão à OTAN, de ter uma garantia de segurança goela abaixo da Rússia, e por causa disso, agora você tem uma guerra inteira acontecendo. Então, a maneira mais segura de existir nas relações internacionais é se você não tem inimigos. Se você não tem inimigos e ninguém quer atacá-lo, você está seguro e não será atacado. Então, a questão não é que tipo de garantias de segurança ou quem pode te prometer segurança. A questão é como você garante que ninguém queira te atacar. Em relações internacionais, você frequentemente fala sobre dissuasão, certo? Você quer dissuadir os outros de te atacar. Bem, a alternativa é ter boas amizades, certo? Você não precisa de dissuasão se estiver cercado apenas por países que querem fazer negócios com você. Assim como a Mongólia está fazendo negócios tanto com a Rússia quanto com a China. Assim como o Cazaquistão está fazendo negócios com a Rússia e a China. Assim como a maior parte do mundo está fazendo negócios com todos. Os únicos que ficam obcecados e pensam que a única coisa que impede outros estados de atacá-los são as alianças de segurança rígidas, são os euro-americanos. Por que o México é seguro sem acordos de segurança? Bem, porque o México garante que ele próprio não representa uma ameaça para os Estados Unidos, certo? E este é o cerne da estupidez do discurso atual. Quando você deveria se concentrar em como criar as condições para relações amigáveis, você se concentra obstinadamente nessa ideia de acordos de segurança. E este é o ponto em que realmente preciso falar com você sobre os diferentes níveis de formação de alianças que temos. Porque este é um problema antigo, certo? Ou uma questão antiga. E temos pelo menos 4 maneiras diferentes de formar alianças. E temos exemplos históricos para elas. A primeira e mais agressiva forma de aliança é uma aliança ofensiva, quando estados fazem tratados entre si para atacar outro. Assim, a promessa seria, então, ir e atacar um terceiro estado. Um exemplo disso seria o anexo secreto ao Pacto de Não Agressão entre a União Soviética e a Alemanha nazista, em 1939, para atacar conjuntamente a Polônia e, basicamente, dividir a Polônia entre os dois. Este é um pacto, um acordo para desmantelar um terceiro estado, uma aliança ofensiva. Depois temos alianças defensivas, das quais atualmente, é claro, a OTAN é o exemplo mais óbvio.
Um ataque contra um é um ataque contra todos, e você defende junto. Embora, como acabei de mostrar, o próprio Tratado da OTAN deixa em aberto se essa defesa conjunta acontece militarmente ou por outros meios. Tivemos outros tratados na história mundial. Mais importante, tivemos o Pacto da Liga das Nações. A Liga das Nações, é claro, foi a precursora das atuais Nações Unidas. A Liga foi formada em 1919, após a Primeira Guerra Mundial. A Liga tinha uma cláusula de segurança forte, acho que era o artigo 16, que dizia que se um Estado fosse atacado, então os outros membros deveriam usar força militar para repelir o ataque contra o membro. Então essa era uma versão mais forte, na verdade a Liga das Nações, artigo 16, comparado ao artigo 5 da Carta da OTAN. Em seguida, o próximo nível, um degrau abaixo, são os acordos de não assistência passiva. Isso também foi historicamente chamado de Pacto de Neutralidade. A promessa aqui é que se você criar tal acordo de não assistência passiva, você promete que, como uma das partes desse acordo, não se juntará à luta contra a outra parte. Então, isso é algo que no momento, basicamente Rússia e Coreia do Norte, e também Rússia e China e Irã concluíram. É também o que foi concluído entre o Japão e a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. É a promessa de que você não se juntará a outra aliança ou outro Estado e atacará conjuntamente a outra parte. Agora, isso é diferente da última etapa, o último tipo de formação de alianças que você tem, que é um pacto de não assistência ativo, também às vezes referido como um pacto de não agressão, no qual você realmente promete que não ajudará outros estados em um ataque contra eles. Agora, a diferença entre esses dois é que em um pacto de neutralidade, você apenas promete não se juntar à luta contra a outra parte, mas ainda pode enviar armas e suprimentos para outra parte, para um terceiro estado, lutando contra seu parceiro de contrato. Em um pacto de não agressão, um pacto de não assistência ativa, você promete que também não fará isso. Você não enviará nenhum tipo de suprimento para um terceiro estado que ainda esteja lutando contra o outro parceiro. Na Segunda Guerra Mundial, tivemos uma situação assim. O Japão queria um pacto de não agressão com a União Soviética. Queria a promessa da União Soviética de que não apoiaria um terceiro estado contra ele. Mas a União Soviética não estava disposta a fazer isso, porque queria ajudar os chineses, Chiang Kai-shek, a lutar contra os japoneses. Então eles queriam continuar enviando armas para Chiang Kai-shek. Portanto, eles disseram, tipo, não vamos dar a vocês um pacto de neutralidade. Desculpe, não vamos dar a vocês um pacto de agressão. Estamos apenas dando a vocês um pacto de neutralidade. Então esses são os exemplos históricos. E todos esses pactos são possíveis. E todos esses pactos são apenas uma questão do que os Estados querem fazer. Novamente, sob o direito internacional, nenhum desses pactos, exceto agora para alianças ofensivas. As alianças ofensivas não são mais permitidas sob a Carta das Nações Unidas. Mas fora isso, você é livre para criar qualquer tipo de pacto. E é realmente aqui que eu gostaria de destacar quando falamos sobre segurança para a Ucrânia e neutralidade para a Ucrânia. Um dos maiores mal-entendidos é que se a Ucrânia decidisse ser neutra, não poderia haver nenhum tipo de arranjo de segurança para ela. E, embora eu tenha acabado de dizer que é imprudente pensar apenas em termos de promessas de segurança, gostaria de destacar que existem muitas configurações diferentes possíveis, mesmo com uma Ucrânia neutra. Estados neutros podem ter garantias de segurança por parte de terceiros. Isso pode parecer contraintuitivo, mas deixe-me repetir. Países neutros podem ter garantias de segurança por parte de terceiros, e isso não é uma violação da neutralidade. Deixe-me mostrar como isso é possível, olhando para o que aconteceu em 1870 com a Bélgica.
A Bélgica foi neutralizada em 1839, declarada neutra em 1939, e a Bélgica manteve sua neutralidade até a Primeira Guerra Mundial, quando foi atacada pela Alemanha em 1914. Mas durante a maior parte do século XIX, a Bélgica foi um estado neutro bem-sucedido. Agora, houve uma grande crise na Europa em 1870 que envolveu a Bélgica neutra, e foi a Guerra Franco-Prussiana, a guerra na qual, no final, em 1871, os alemães tomaram a Alsácia-Lorena dos franceses. Então aqui está um mapa da Europa em 1871. É assim que toda catástrofe costumava parecer. Ainda tínhamos o Reino Unido, que incluía a Irlanda. Tínhamos um Império Alemão que ia até o leste. Havia, é claro, o Império Prussiano, certo, que ia até o leste. Tínhamos um enorme Império Austro-Húngaro. E os alemães e os franceses estavam constantemente em conflito. E em 1870, a situação realmente esquentou. Um dos perigos era que ou a Alemanha ou a França usariam a Bélgica neutra, atravessariam a Bélgica neutra para atacar o outro. Essa era uma ameaça muito real em 1870. E a Bélgica, sendo neutra, claro, estava apenas ali e poderia ter sido uma vítima potencial de um ataque. O que os britânicos fizeram, o que o Reino Unido fez nessa situação, foi criar, de fato, dois tratados de segurança separados. Deixe-me mostrar este, foi criado em 9 de agosto de 1870, entre Sua Majestade, a Coroa Britânica, e o Rei da Prússia, relativo à independência e neutralidade da Bélgica. Esse é o título do tratado. Mas este é um tratado entre o Reino Unido e a Prússia. E o artigo 1, veja só, a parte importante aqui diz que, considerando que a Bélgica é neutra e a Bélgica é importante, este Estado tampão neutro é importante para a segurança da Prússia, que Sua Majestade, a Rainha do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda, por sua vez, declara que se durante as hostilidades entre os franceses e os alemães, os exércitos da França violarem a neutralidade da Bélgica, ela estará preparada para cooperar com Sua Majestade Prussiana para a defesa da Bélgica, empregando para esse fim suas forças navais e militares. Assim, a Grã-Bretanha faz um acordo com a Alemanha prussiana, de que se os franceses tentarem atravessar a Bélgica, atacarem a Bélgica, então a Grã-Bretanha se juntará à Alemanha na defesa da Bélgica contra os franceses. E agora veja o que eles fizeram no dia seguinte, ou 2 dias depois, desculpe, em 11 de agosto de 1870. Eles criaram um copiar e colar literal de todo o tratado, desta vez entre Sua Majestade e o Imperador da França, que se durante as hostilidades, os exércitos da Confederação da Alemanha do Norte e seus aliados violassem a neutralidade da Bélgica, ela estaria preparada para cooperar com Sua Majestade Imperial na defesa da Bélgica, empregando para esse fim suas forças navais e militares. Então aqui está, aqui temos um exemplo de como um Estado neutro recebeu uma garantia de segurança por um terceiro Estado, sem ser ele próprio parte desse tratado. Assim, a neutralidade belga não foi de forma alguma influenciada. A Bélgica não violou sua neutralidade. A Bélgica não era membro de uma aliança. Foram os outros Estados que criaram uma aliança ao seu redor, na verdade, uma dupla proteção neste exemplo. No final, o Reino Unido tinha um acordo com a França para defender a Bélgica contra os alemães, caso eles atacassem, e o Reino Unido também tinha um acordo com a Alemanha para defender a Bélgica contra os franceses, caso eles atacassem. Assim, a Bélgica acabou não dentro, mas fora, como beneficiária de um acordo de segurança dupla. Este é o nível ao qual é possível criar arranjos de segurança. Agora, você deve saber que em 1914, quando finalmente os alemães atacaram a Bélgica para atacar a França, a principal razão pela qual os britânicos declararam guerra à Alemanha foi porque disseram que, legalmente, ainda temos um tratado em vigor com os franceses. Portanto, esse tratado foi o principal argumento legal usado em 1914 para os britânicos se juntarem à Primeira Guerra Mundial ao lado dos franceses.
Não me entenda mal, esses acordos de segurança podem ser muito perigosos e complicados, e podem levar a efeitos em cascata, especialmente quando você tem uma rede desses tratados em vigor. Mas este é um exemplo de como um Estado neutro pode ser beneficiário de um acordo de segurança. Então, em teoria, você poderia pensar em algo como os Estados Unidos e a Rússia, ambos prometendo a outros estados que viriam em socorro da Ucrânia caso a Ucrânia fosse atacada por qualquer tipo de terceiro estado, sem que a Ucrânia fosse realmente parte de tal acordo, e assim ainda mantendo uma Ucrânia neutra. Se isso algum dia se tornar verdade, ou for o caso, isso não seria uma violação da neutralidade ucraniana. Novamente, as relações internacionais são extremamente flexíveis, e o direito internacional permite uma variedade de configurações diferentes sobre que tipos de tratados podem e não podem ser feitos. Os estados que estão sujeitos a certos arranjos de segurança não precisam necessariamente fazer parte desses arranjos. Eles podem ser deixados de fora. E isso é bom? Não, não é. É política de grande poder. Mas tais arranjos podem criar a estabilidade necessária para evitar a guerra, porque em 1870 e 71, a Guerra Franco-Prussiana não se tornou uma guerra europeia geral. Ela foi contida. Permaneceu uma guerra entre a Prússia e a França e só se tornou mais tarde, em 1914, quando antigas animosidades se transformaram em uma guerra mundial. Uma vez que esses tratados começaram a se interligar, e muitos processos políticos muito ruins começaram a acontecer ao mesmo tempo. Mas você entende o que quero dizer? Falar sobre como a Ucrânia precisa obter garantias de segurança de um ou outro Estado, e sem isso, você não pode viver, nunca pode estar seguro. É estúpido em primeiro lugar. Existem muitos estados no mundo que não têm nenhum tipo de acordo de segurança, e eles estão seguros. Eles não estão sendo atacados. Estão vivendo felizes e em grande prosperidade. Basta pensar no pequeno Liechtenstein e como Liechtenstein não está sendo atacado nem pela Suíça, nem pela Áustria. Pense em Luxemburgo. Pense na Indonésia. Pense na Malásia. Pense em todos os estados que não têm acordos de segurança e garantias de segurança e ainda assim estão seguros. Por outro lado, também é um argumento estúpido, porque há tantas maneiras de formar acordos de segurança, se essa for a única maneira que essas pessoas conseguem pensar. Mas você poderia ter uma Ucrânia neutra e ainda assim ter algumas formas de acordos de segurança. Os melhores arranjos, é claro, são aqueles feitos com todas as potências envolvidas, que têm segurança compartilhada e garantem que a segurança de um Estado não vá diminuir a segurança de outro. Grandes potências como a Rússia e os Estados Unidos são notoriamente inseguras e se sentem ameaçadas até mesmo por problemas muito pequenos em suas fronteiras. Mas é assim que é. O que é necessário, de fato, é um arranjo de segurança comum, um grande, como a forma como a segurança foi pensada nos anos 1970, quando a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa foi realizada, culminando no Ato Final de Helsinki de 1975. Aqueles foram os momentos em que todos os Estados puderam se reunir e concordar com alguns arranjos mínimos. Precisamos disso novamente na Europa, e precisamos rapidamente para evitar que o continente volte a se confrontar. Obrigado por ouvir hoje. Thank you for listening today.